Que a misericórdia de Deus continue sobre cada um de nós aqui nessa congregação e também os que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Que Deus possa, a tua graça e a tua misericórdia continue sobre cada um de nós. Hoje iremos fazer uma meditação e eu trago uma história muito conhecida no nosso meio em relação ao seminário outrora contra os irmãos, a história. Mas foi uma luta, né? Como sempre. Como diz o irmão Elias, o irmão Zé, a gente chegar aqui, né, não é tão fácil, por mais que a gente tenha aquele peso. E eu trago aqui uma história muito conhecida, né? Uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 37, a história de José do Egito. Né? Não é o Zé, mas é o Zé do Egito. Então, peço aos irmãos que, mesmo sentados, abram sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, iremos ler alguns versos. E a história é longa, é muito grande, mas nós não vamos ler todos, né? Vamos ler a partir do verso, a partir do 18 até o 28, são 10 versículos. Né? Todos já acharam? Não sei se dá para colocar aqui. É Gênesis 37, do 18 ao 28. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham, porque há versões, né? Então vamos lá. Gênesis 37, do 18 ao versículo 28. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, isso eles estão se referindo a José, né? Conspiraram contra eles para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-los, e lancemos numa desta cova, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será um dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubens: não derrame sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto. Não lanceis mãos dele, mas livrai-o de suas mãos para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando, lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo, mirra, e iam levar isto ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão? Escondemos a sua morte? Vinde e vendemos a este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Como disse, uma história muito conhecida, os irmãos conhecem bem essa história. Talvez os irmãos fiquem pensando: o que é que eu venho trazer a história de José? Coube a Deus trazer essa meditação, depois eu conto aos irmãos. Coube a Deus trazer essa meditação de José. José, imaginemos, né, uma pessoa que tinha a sua vida como José, com sua família, no meio dos irmãos, ali, e de repente os irmãos começam, né, a ter sempre aquela inveja de José, sempre aquela murmuração,
sempre trazia algo que sempre estava contra José, né? José teve um sonho. José teve um sonho. Os irmãos sabem que Jacó amava mais a José. Se a gente for ler o capítulo 37 até o final da sua história toda, os irmãos vão ver que Jacó amava mais a José. E José, no verso 5, voltando lá um pouquinho, os irmãos vão ver que José tem o primeiro sonho, né? E qual foi o sonho de José? Os irmãos já conhecem. Foi quando ele estava no campo, né? O sonho dele, que os molhos de trigo, o dele se levantava, né? Você ficava, e os outros se dobravam, se reclinavam. Já era um predício que iria acontecer lá, os irmãos vão ver no final, né? E isso, por certo, que irritou seus irmãos, porque os irmãos já tinham inveja de José. Já tinha, imagine, quando ele conta esse sonho, só traz mais ódio, mais raiva dos irmãos com José, né? E para não, por feito, vem o segundo sonho, que os irmãos vão ver lá no verso 9, onde José conta esse segundo sonho, que já é um pouco mais, como é que eu poderia dizer, um sonho mais retumbante, um sonho, uma coisa, porque já envolve seu pai e sua mãe. Porque esse segundo sonho de José, ele conta aos irmãos e ao pai, e diz que a lua e a estrela, que seria talvez seu pai e sua mãe, na interpretação, né? A lua e o sol e as estrelas, que seriam os irmãos, se reclinam a ele. E até o pai repreende José. Porventura, nós iríamos nos dobrar a ti, né? Iria te servir. E reclina José. Então, imagine que isso trouxe mais raiva. Isso trouxe mais ódio dos irmãos com José, né? Então, como eu falei, imagine que a pessoa tem uma vida ali e, de repente, vai virar de ponta cabeça essa vida que ele tinha, essa liberdade. De repente, ele vai virar um escravo, ele vai virar um prisioneiro, né? E sua vida vai ter uma mudança. Mas nós vamos, ao longo, ver com tudo isso, onde foi que José chegou e o principal, o que é que aconteceu na vida de José. Os irmãos observam duas coisas. Lá no versículo, quando a gente lê logo que fala, lá vem o sonhador Mó, seria o Mó, não sei se os irmãos, seria assim, que ele estivesse acima de todos, seria o principal. Então os irmãos já fazem essa colocação, né? Lá vem o sonhador Mó, ou seja, estava acima deles, porque eles mesmos colocavam como o principal acima de nós. E a túnica, quando um pai naquele tempo, era uma cultura de se fazer uma túnica, se dava ao primogênito, não se dava ao caçula. Era uma cultura, então se dava a túnica ao primogênito. E quando José recebe a túnica, já fica bem claro, né, nos irmãos, que Jacó amava mais José do que todos os outros. Isso só trazia mais raiva, mais ódio naquela convivência. E José recebe a túnica porque o pai faz especialmente para dar ele, e não como todos pensavam que seria o primogênito. Então foi uma decepção ali no meio dos irmãos, quando ele recebe aquela túnica, né? Finalmente, quando ele estão sempre tramando alguma coisa, os irmãos, né? E José está vindo ao encontro, eles estavam discutindo, né? E José aparece e eles já estão ali já tramando o que faria com José. Se mataria, se daria um fim, né? E por final, o irmão diz que não faça nem o mal, coloque ele lá na cova, num buraco, até que voltasse e não resolvesse fazer alguma coisa. Mas o texto mostra, a gente já conhece a história, que Rubens, que era o primogênito, deu uma saidinha, não sei para quê, resolver alguma coisa, ver alguma coisa. Muito obrigado. E os irmãos, o que é que faz?
Judá tem a ideia, não, vamos vender. Matar não, quer sangue do nosso sangue, vamos vender. E aí ele vende José, e aí a gente começa a ver agora como a história de José muda, né? De livre, de morar, de ter a sua vida. Imagine como a gente, eu costumo dizer, a história de José, ela lembra um pouco a história de Jó, porque eu sou, assim, fascinado, eu sou, sabe, desde a primeira vez que eu fui apresentado a história de José, eu era quase que da idade dele, eu era um adolescente, que morava em Brasília ainda, e foi trazido essa história, eu fiquei fascinado. Em toda a Bíblia, ela nos mostra muitas histórias, muitas coisas belas, mas a história de José, se os irmãos forem observar, eu, na minha opinião, eu sou suspeito de falar, para mim é a história mais bela da Bíblia, porque nós vamos ver onde José chegou, o que José passou e o que foi que ele fez, né? Então José é vendido, vira escravo, agora prisioneiro, e sua vida tem uma reviravolta cruel, né? Imagine a pessoa que era livre, né? Que estava com sua família, que estava ali dia a dia, de repente se vê em outro país, escravo, prisioneiro. E aí, isso vai afetando a José. Imagine que José, ele está lá, escravo, preso, mas José não perde a fé. Pelo contrário, muitas das vezes nós, por muito menos, né, somos abalados e a gente, alguns apostam da fé, alguns quer culpar Deus, alguns quer entender por que isso, mas José, como Jó, estava ali firme, esperando a hora de Deus. E os irmãos conhecem a história, os irmãos sabem quanto José passou em sua vida, quantas coisas aconteceram com José. E nada disso trouxe desânimo a José. Uma breve, fazendo um estudo paralelo, que não é muito difícil, os irmãos, do tempo que José, né, foi tirado da sua família e foi mandado ser vendido como escravo, prisioneiro, até ele chegar à ascensão de governador, só abaixo do faraó, segundo, se eu estiver errado, me corrijam, foram cerca de 13 anos. Por quê? Porque ele tinha mais ou menos 17 anos, era adolescente, quando foi vendido, e esse tempo que ele passou, até chegar à ascensão de governador, foi com 30 anos que ele chegou. Então foi mais ou menos, imagine, entre esse sofrimento todo, 13 anos. E uma coisa que eu quero trazer aos irmãos é que tem coisa que às vezes a gente fica pensando assim. Os irmãos, imagine, José, ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa que jamais iria perdoar seus irmãos pelo que fizeram com ele, que mal algum ele causou nos irmãos. Que culpa tinha ele se o pai amava mais a José do que os seus irmãos? E ele que pagaria toda a culpa? Então, nós vamos ver essa história, onde é que nós vamos chegar. O que é que Deus quer trazer, a palavra que Deus quer trazer aos nossos corações, principal da história de José. Então, José sofre tudo isso, podendo ele ser uma pessoa amarga. Mas não, José continua na fé. Como foi a vida de Jó. E a gente compara José com Jó. Por quê? Porque José tinha tudo. Tinha sua família, tinha seus irmãos, tinha sua liberdade, tinha sua casa. Mas, de repente, José perde tudo. Porque perde a família, perde a liberdade e está preso, escravo. Jó tinha tudo. E vem, tira seus filhos, tira seus bens, tira tudo. E Jó se vê sozinho. Como Jó, como José, não perdeu a fé. Que ele cria em um Deus Todo-Poderoso que algum objetivo tinha na sua vida.
Lá em Hebreus 12, 15, fala sobre cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ele muitos se contaminam. Meus irmãos, como eu disse, José poderia ter essa raiz de amargura, mas ele não tinha. E diga aos irmãos, seus irmãos carregavam a culpa desses anos todos, porque não sabia se José morreu, não sabia se José estava vivo, não sabia onde José andava, mas ele carregava consigo essa culpa, seus irmãos. E aí a Bíblia nos alerta sobre a raiz de amargura. E quanto de nós, nos dias de hoje, nós temos, por muito menos, nós temos visto pessoas com essa raiz de amargura, pessoas que não têm perdoado uns aos outros. E os seus irmãos carregavam em seus ombros essa culpa, essa raiz de amargura, quando muitas das vezes eles estavam se debatendo entre si, por certo a Bíblia não mostra, mas com certeza isso acontecia, né? Onde será que anda José? Como José está? Como José está vivendo? E José do outro lado, sendo prisioneiro, escravo. Cadê meus irmãos? Como será que está? Será que meu pai já morreu? Como será que está vivendo? E assim a história de José caminhava. José, os irmãos sabem, passou por provas difíceis, mas em momento algum José cedeu. José foi acusado na casa de Potifar, como os irmãos conhecem a história. Foi seduzido pelas esposas de Potifar. Muitas vezes, mas José não cedeu. Em momento algum, José se manteve firme, pagou o preço, foi preso, foi condenado porque pagou o preço, teve que arcar com uma coisa que ele não fez, mas em momento algum, José não culpou a Deus, nem a seu pai, nem a seus irmãos, por que ele estava vivendo. Então, José nos ensina muitas coisas, mas nós vamos ver o principal que José nos ensina. Os irmãos já conviveram com alguém que nós acabamos de ler aqui, pessoas amargas, pessoas que tinham raiz de amargura. Vou contar uma experiência dos irmãos e não queira conviver, porque é terrível. Pessoas que carregam raiz de amargura, pessoas que têm... Eu convivi com o irmão, não vou contar o nome, que é questão de ética, a gente convivi com o irmão que ele, de uma hora para outra, ele se tornou amargo. Amargo, literalmente. Vem para o culto só para ver o que está, sabe? Tendo no culto e, de repente, a gente vem prestar um culto a Deus, não vem observar quem vai pregar, como é que o louvor está, como é que estão as coisas. E, de tanto conviver, eu terminei ficando amargo também, meus irmãos. Eu contraí essa doença, fiquei com essa raiz de amargura. Meus irmãos, não tem nada mais terrível nessa vida do que você ter essa raiz de amargura com vocês. Porque você para de cultuar, você para de viver, você para de ver as partes boas da vida, você só vê o erro. Você vem olhar dos 10 para você achar um. Pronto, achei. Aquilo ali não me agradou. E é assim que a gente vive. Então, os seus irmãos traziam essa raiz de amargura. E José convivendo cada dia. Nós temos vivido um mundo conturbado, um mundo terrível, um mundo onde as pessoas não se perdoam, um mundo onde Deus nos perdoa e as pessoas não se perdoam. É a família se destruindo, irmãos dentro de muitas igrejas esquecendo desse pequeno detalhe, o perdão. O perdão. E José nos ensina uma lição muito preciosa. Quando José passou por todo esse processo de escravo,
de prisioneiro, de sofrimento, mas José, como eu disse, igual a Jó. Jó chega a dizer que nu saiu do ventre de sua mãe e já estava vestido. E Jó viveu aquilo tudo, e Jó chegou a dizer também que agora conhece Deus de perto, porque ele conhecia de ouvir falar. E Jó, qual a diferença de Jó de José? Eu comparo a história muito parecida, porque Jó foi levado, e esse sofrimento, e essa vida, e a Bíblia mostra que aonde José chegava, Deus estava com ele. Aonde José botava a mão, Deus estava com ele. O tempo não dá, mas se os irmãos estudar e ler o capítulo 37 até o 42, quando fala, os irmãos vão ver que Potifar era abençoado porque Deus estava com José. E ele começa a ficar rico. Potifar chegar a reconhecer, com a tristeza no coração, quando ele manda prender José. Ele já desconfiava de sua mulher, mas é outra história. E ele diz, José, reconheço que seu Deus, tudo que eu prospero, tudo que eu tenho, é bênção do seu Deus com você. Então José continua ali, a prosperar através de Deus, a dar o seu testemunho, a não ter raiz de amargura brotando no coração. Deixa eu concluir que eu falei de uma coisa. E então eu estava com essa pessoa que era uma raiz de amargura, convivendo, cada dia, uma conversa, mostrando isso, a igreja está assim, a igreja está assada. Meus irmãos, eu absorvi aquilo e fiquei doente. E digo, pastor, foi terrível, terrível eu consegui tirar essa doença. Eu não cultuava mais. Eu ia à igreja, só ver os erros, ver se o louvor não estava bom. Meus irmãos, é terrível. Se alguém conviver com alguém assim, peça a Deus misericórdia, repreenda para que você não seja contaminado. Como assim estavam os irmãos de José. José, como eu disse aos irmãos, poderia ser um homem amargo, poderia ser um homem... José escolheu a melhor parte, perdoar seus irmãos. Meus irmãos, chego a me arrepiar, chego, eu choro, assistindo, né? Não é tudo que mais a gente vê. Meus irmãos, vê o que José viveu, sofreu o que José sofreu, porque os seus irmãos tinham inveja dele, porque seus irmãos diziam, lá vem um sonhador, e José tem esse coração de escolher a melhor parte, de dizer, vou perdoar meus irmãos, não vou ficar com raiz de amargura, não vou ficar carregando isso. Nós, o mundo, temos vivido assim. Nós estamos vendo aí a depressão, a ansiedade. Isso tem um caminho ligado aqui. Por quê? A falta de perdão. A falta de perdão. Vou dizer aos irmãos uma coisa muito séria. Tem desencadeado dentro das famílias, dentro das igrejas, no mundão aí fora, a chamada doenças, minha irmã aqui conhece muito bem que é doutora, as doenças psicossomáticas. O que são isso? São as doenças da alma, a pior doença da humanidade. As pessoas têm tido isso porque não perdoam. Meus irmãos, a gente vê que as pessoas têm esquecido, estão dentro das igrejas, e uma coisa tão simples, falta de perdão. As pessoas não têm se perdoado. Há pessoas que saem de uma igreja e vão para outra, porque não perdoam o irmão. Mas esquece que depois vai ter que dar conta a Deus. Irmãos que brigou com outro, eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Não perdoa seu irmão. Carregando a raiz de amargura. Carregando a raiz de amargura. Vivendo as doenças da alma, que afeta as emoções. A falta de perdão. O veneno, literalmente, que a pessoa carrega no coração, na alma. A falta de perdão.
Isso que José nos ensina. Igrejas, vizinhos, família. Conheço. Quem é que não conhece? Irmão brigado com a irmã, irmão brigado com o pai, pai brigado com o irmão, família brigado um com o outro. Falta de perdão. Passa anos. Às vezes tem uma briga na família, pai morre, aí não se perdoou. Agora vamos se desesperar, chorar. Vou me jogar dentro do caixão? Não adianta mais. Não se perdoou enquanto estava vivo. Os irmãos já viram essa cena em vários lugares. Falta de perdão. Falta de perdão. Raiz de amargura que brota no coração e vai alimentando. E às vezes a gente pensa que não, mas é assim mesmo. Os irmãos, vou mudar da igreja porque teve uma briga com o irmão tal, e aí sai, vai para outra igreja. Mas o coração, a raiz de amargura, está com ele. Vai adiantar ele estar em outra igreja? Irmãos com irmãos, família com família. E o mundo está vivendo essa crise que os irmãos estão vendo aí. Ansiedade, depressão, o veneno chamado falta de perdão. Aí José passa por tudo isso. José tinha, imagina agora José, governador do Egito, com todo o poder que tinha, abaixo do faraó. Eu vou mandar dar uma surra aos meus irmãos, viu? Bota todo mundo aí, dá uma surra boa em cada um. Depois Porque todo mundo pensava isso. Lá, quando José conta a sua história, quando José se revela, quando José traz ao conhecimento de todos, todo mundo estava esperando isso. José, você é poderoso, agora você pode mandar pelo menos dar uma surrazinha na turma aí, né? Mas não, José está com o coração de José, já perdoou. José já perdoou. E a história é tão linda, meus irmãos, no final é uma coisa tão maravilhosa. José está arquitetando como é que ele vai saber se os irmãos dele realmente tinham mudado. José arquitetando, porque os irmãos conhecem a história, sabem, desde a primeira vez que o irmão vem buscar grão, que Deus deu aquela revelação a José, né, dos 7 anos de grãos, das 7 vacas magras, dos 7 grãos de espiga, e Deus ali estava revelando, tratando, e José, por isso que ele foi. Então José, quando ele vê seus irmãos, será que vão fazer a mesma coisa com Benjamim que fizeram comigo? Então ele arquiteta um plano, ele vai testar seus irmãos, e ele consegue ver que os irmãos parecem que tinham mudado. Talvez trouxesse ainda a raiz de amargura, mas talvez se arrependesse um pouco, estava tratando de Benjamim, o irmão mais novo. Então José, ele faz uma coisa maravilhosa. Quando ele consegue reunir os irmãos, se revelar, é uma coisa, a gente contando assim, mas vivendo, imaginando, meus irmãos, é uma história muito bonita, uma história onde ele não tem nada no coração, só amor, perdoar os seus irmãos todos, e imagina aquele encontro, aquela coisa maravilhosa, onde eles estavam ali chorando, reconhecendo o seu irmão, todo aquele sonho, né, se concretizou. Então Deus, essa noite, nos traz essa palavra de perdão, de a gente não deixar a raiz de amargura em nossos corações. Se tivermos, vamos pedir a Deus misericórdia, vamos pedir a Deus para nos tratar, para que nós não venhamos a estar com depressão, com ansiedade, porque é um veneno que cada um carrega. E Deus, Ele quer nos livrar disso, porque eu sei o que foi que eu passei. Para eu conseguir tirar isso, foi anos. Anos. Eu chegava a dizer, eu vou para a igreja fazer o quê? Olhar para as paredes? Criticar o pastor, ou o pregador, ou o irmão, ou o louvor, ou sei lá o quê? Eu ia por ir no automático, porque muitas vezes a gente está assim.
Eu vou para não ficar em casa, não dar lugar, não dar ousadia ao diabo desse jeito. O diabo não está nem preocupado com isso. Tá não. Eu vou para a igreja. Ah, não gostei do culto. O culto não foi bom. Não gostei do louvor. O louvor não foi bom. Deus tenha misericórdia, meu irmão. O culto a gente vem prestar a Deus. A gente não vem olhar. Mas quando a gente está com a de amargura, é isso que acontece. A gente não consegue, a gente está cego. Não adianta os irmãos, muitas das vezes, nos alertar. A gente às vezes está cego. E assim eu passei alguns anos assim. Mas graças a Deus, eu me libertei. Deus me libertou. Porque a gente conviver com pessoas doentes, ela vai lhe adoecer. Tome cuidado. Se você conhecer alguém assim, ore por ela. Tome cuidado para que você não seja contaminado. Porque depois de contaminado, é bem difícil você se desprender. Você vai perdendo a vontade de ler, você vai perdendo a vontade de orar, você vai perdendo a vontade de ir para a igreja, você vai perdendo a vontade de falar com Deus, porque você só tem amargura no coração. Mas José perdoou seus irmãos. Ele traz uma grande lição, onde o mundo tem vivido o ódio, a falta de perdão. A gente assiste uma televisão, a gente não consegue nem ver, porque é só violência, a falta de amor, uma matança, uma violência desenfreada. É assim que está o mundo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que as raízes de amargura contaminem nosso coração. E José escolheu a melhor parte. José escolheu a melhor parte, que foi perdoar os seus irmãos. A gente vê toda a Bíblia, a gente não vê uma história assim, tão verdadeira, tão atual, onde envolve família, onde envolve sociedade, onde envolve tantas coisas, mas José só tinha fé em Deus, que sabia que o Deus que seu pai ensinou a ele adorar, ele aprendeu bem. O contrário de seus irmãos, que não queria muita coisa. Estava preocupado com a primogenitura, preocupado com muitas coisas, mas não estava preocupado em adorar a Deus. O Deus que o seu pai o ensinou. Por isso que seu pai amava mais a José. Por isso. Porque seu pai olhava para os irmãos e via todo mundo, sabe, naquela... E José ali adorando o Deus que ele ensinou a José a adorar. Uma história muito bonita. Uma história que nos traz uma lição. E a lição principal, eu já estou concluindo, é justamente essa. É onde José traz no seu coração o perdão. José tinha tudo, como eu disse, para ser uma pessoa amarga, né? O caminho dele foi cruel, mas José confiou em Deus, para que Deus viesse a o exaltar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E José foi virar governador do Egito, só abaixo de Faraó, cuidar para que pudesse ter alimento para muitas nações e principalmente para os seu povo, sua família, que não foi desamparado, porque Deus cuidou disso. E assim eu concluo dizendo que José, ele escolheu a melhor parte, e a melhor parte foi essa: perdoar. Não ficou com raiz de amargura. Perdoou seus irmãos. Pode abraçar um a um. Pode se revelar ali como governador do Egito, mas humilde e dizendo aos seus irmãos, e seus irmãos podem reconhecer que José realmente era um homem de Deus, porque perdoou, estava na posição agora muito elevada acima deles, mas em momento algum José quis vingança, porque José tinha em seu coração o perdão. E o que nós precisamos no mundo de hoje, nesse tempo de hoje terrível, onde as pessoas têm vivido o ódio, têm vivido raiz de amargura, têm vivido a pior doença que um ser humano pode ter,
a doença da alma, as emoções abaladas por falta de perdão. A psicologia, a psiquiatria está aí hoje mostrando o que é que as pessoas estão doentes. Doente da alma. Doente do coração, porque está envenenado em não perdoar. Tem gente que diz, eu não vou perdoar, eu não perdoo. E vive amargamente, sem saber que isso tem lhe causado tanto mal. E nós precisamos perdoar, porque assim Deus nos tem perdoado. Que Deus traga aos nossos corações, aos que estão aqui, aos que estão em casa, aos que estão nos ouvindo pela rede. Que Deus traga em seu coração esse alerta de você escolher a melhor parte como José escolheu, em perdoar e ter uma vida de paz, para que Deus possa nos dar paz e tirar essas coisas que nós temos vivido no meio da igreja, no meio das famílias, no meio da sociedade. Precisamos de nos perdoar para nos libertar e termos uma vida, termos uma alma tranquila, pura, porque o que nós temos visto aí, infelizmente, é isso. Então, concluo dizendo, José escolheu a melhor parte de perdoar. Perdoou seus irmãos. Viveu muitos dias, foi feliz, e Deus lhe deu muito em dobro. Que Deus nos abençoe e que nós aprendemos a perdoar em nome de Jesus. Amém. Pastor.